Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também. Querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente. O link também está na descrição do canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a posicionamento e alinhamento do peixe. Poxa, o alinhamento do peixe. Ou seja, como é que o peixe fica na água, né? Dentro de uma estrutura. E aí a gente vai fazer, é um vídeo rápido, tá, pessoal? Que não tem assim tanto segredo, é mais provocar uma reflexão e com base nessa reflexão a gente possa abordar a tática de atacar uma estrutura, de atacar uma estrutura na hora de pescar. Então a gente, primeiro, uma situação sem corrente, tá? Sem correnteza, tá? Então uma situação sem correnteza, uma estrutura, tá? Vamos pensar uma árvore afundada ou uma árvore afundada. Vamos começar com uma árvore afundada. Pedral, geralmente o peixe está lá no fundo, algueiro, o peixe está no meio das algas, né? Mas vamos pensar numa árvore afundada, num local sem corrente. Então o peixe, provavelmente, né, o predador, vai estar ali abrigado dentro da estrutura, tá? Dentro da estrutura, normalmente voltado para a sua cabeça, né? Os seus olhos estão voltados, em consequência, a sua boca, voltados para fora da estrutura. Por quê? Porque dentro da estrutura ele se camufla, né? Ele se protege e ele fica à espreita de alguma presa ali do lado de fora para atacar. Então, nesses casos, tá? Normalmente os ataques em volta da estrutura inicialmente são mais produtivos. Nada impede que um ataque por cima, né, da estrutura também não seja muito produtivo, tá? Então, basicamente, em volta e em cima da estrutura, nesses casos, tá? Na volta toda, porque você não tem correnteza, então provavelmente o peixe que está para esse lado da estrutura vai estar voltado para lá e o peixe que está desse lado da estrutura vai estar voltado para cá. Não é uma ciência exata, pessoal, mas a gente vê documentário, a gente conversa com biólogo, a gente vê comportamento em aquário e é exatamente esse, né, o comportamento. Por quê? Ele se sente abrigado pela estrutura, né, pelo meio da estrutura, se mimetiza, por exemplo, aqui, ó, e vai ficar à espreita de alguém passar aqui fora para ele atacar, tá? Então, em casos, né, sem correnteza, lagos, lagoas, represas, esse tipo de comportamento acontece. Áchibo, em lago, represa, tal que seja uma pedra, por exemplo, né? Um pedral. Um pedral ele vai ficar nos vãos de pedra lá no fundo. Uma pedra grande, geralmente ele vai ficar do meio para baixo, tá? Esperando alguém passar por cima e dar, né, oportunidade para ele. Então, o que a gente tem que pensar? Se esse é o comportamento dele, qual que é o comportamento da presa que ele vai predar? Seria um comportamento de, né, oportunismo, gerar a oportunidade para o predador. Então você vai trabalhar ali naquelas proximidades como se fosse um peixinho dando mole, né? Quanto mais perto você passar, quanto mais errático você passar, a probabilidade de ele atacar é maior. Agora a gente também tem, e aí por isso que eu falei do alinhamento, nas situações de correnteza, pessoal. Quem já viu peixe, teve a oportunidade de ver peixe
nadando no rio, ou locais de correnteza, ou até em aquário, você sabe, né, que o peixe alinha sempre a cabeça contra a correnteza, tá? Por quê? Porque as escamas são deitadas no sentido da parte de trás do peixe, né? Então a hidrodinâmica dele tá a favor. E outra, as nadadeiras deles, né, vão trabalhar para que ele seja sempre impulsionado para frente. E dessa forma, ele tem a melhor hidrodinâmica. Né? Você vê, às vezes, o peixe na correnteza, ele quase não faz movimento. Por quê? Porque ele é muito hidrodinâmico. Né? Com pequenos movimentos, ele consegue se manter. Ó, pessoal, acho que está chegando a trovoada aqui. O vento já está aumentando. Talvez vocês estejam escutando os trovões e o vento. E vamos acabar de gravar esse aqui, ó. Estamos perdendo a luz aqui, ó. Caindo bem a luz. E vamos lá. Vamos continuar aqui porque falta pouco. Já nessas questões de correnteza, abordando essa mesma estrutura, por exemplo, de árvore, você tem que sempre pensar que o peixe vai estar alinhado para, né, dentro da estrutura, mas alinhado contra a corrente. Então a probabilidade e a possibilidade de ele ter ataques, você ter ataques mais nessa face, né? A corrente está indo para lá, nessa face do que nessa, tá? Porque essa é a face que o peixe vai enxergar. Essa é a face que o peixe vai ter a tendência natural de nadar. Eventualmente você faz um arremesso aqui na parte de trás, e você pode até espantar o peixe. Nossa, meu, tá caindo bem a luz aqui, ó, tá? Mas a gente vai continuar assim mesmo, que tá acabando. Muitas vezes, pessoal, você tem um peixe alinhado para cá, você faz um arremesso aqui e ele acaba batendo. E é aquela batida instantânea, aquela batida na caída. Por que isso? Porque o peixe se assustou e ele vai se defender. Muitas vezes você pega o peixe, mas a grande maioria das vezes você vai colocar longe dele, um pouco longe, e você vai espantar o peixe, tá? Então leve sempre em conta em locais com... Eu vou dar um pause aqui e acender a luz aqui, peraí. Voltei só para finalizar aqui, ó. O vento tá pegando já, tá chegando trovoada. Então, sempre buscar, pessoal, entender para onde vai estar voltada a cabeça do peixe, que vai facilitar o ataque dele, tá? Chibu, sempre vai ser no mesmo lugar? Se o rio corre sempre para um lado, sempre você vai abordar prioritariamente esse mesmo lado. Se é um local, por exemplo, como um canal, que você tem maré jogando para um lado para o outro, com a maré indo para lá você vai abordar desse lado, com a maré vindo para cá você vai abordar prioritariamente esse lado. Isso faz facilitar os seus trabalhos, facilitar as capturas e evitar de você espantar o peixe. Chibu, mas eu já trabalhei nas costas da estrutura e deu certo. Tudo bem, tá? Sem problemas, isso acontece. Mas se você observar os peixes na natureza, eles estão sempre voltados para cá. E se você passar na zona visual dele, facilitar para o peixe, ajuda muito mais, né? Espero ter ajudado. Vou acabar aqui porque desceu a luz aqui de uma forma monstruosa. Tá vindo um vento, vai vir uma chuva boa. Um abraço, até a próxima.